Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 12. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 1. Quando eu dobrei o meu joelho ali, durante a oração, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. Eu vinha com a mensagem de Daniel preparada para pregar. Eu disse, eu vou pregar aqui hoje. Mas o Senhor, Ele colocou no meu coração. E aquilo que eu já pensava em pregar, Ele já ministrou aqui para a igreja. Aleluia. Atos capítulo 12, versículo 1 vai dizer assim: por aquele mesmo tempo o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para o maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isto aconteceu nos dias dos pães asmos. Diga comigo assim: ele mandou prender. Versículo 4: havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro então era guardado. Diga assim comigo: Pedro estava guardado. Pedro então era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 algemas, e as sentinelas à porta guardavam a prisão. De repente sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as mãos das algemas. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: lança as tuas costas tua capa e segue-me. Pedro saindo o seguiu, e não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, pois pensava estar tendo uma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriram por si mesma. Tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o anjo do Senhor, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo judeu. Diga amém. É tão interessante, eu gosto de dizer uma coisa, eu aprendi essa frase, eu guardei ela no meu coração, porque uma vez o Senhor falou comigo, disse assim: Vitor, eu chego primeiro. Você crê nisso? E Deus, Ele é o Deus que Ele chega primeiro. A irmã passou por aqui, falou a respeito de Daniel. Eu achei tão interessante, porque quando alguém pensava em tramar alguma coisa contra Daniel, Deus, Ele já tinha um plano preparado para livrar Daniel. Porque quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Deus já tinha dado ordem a um anjo para ir lá conversar com os leões. Não foi quando Daniel entrou, não, foi antes de ele entrar, porque Deus sempre chega primeiro nas nossas situações. Mas qual é o segredo, Vitor, para eu receber vitória, para eu ver alguma coisa acontecer? E eu quero dizer para você nessa tarde: o segredo está na oração. Eu sempre digo, a oração ela pode fazer o que nada pode fazer, porque o que a oração não resolver, nada mais resolve. Tem coisa que o médico, ele até resolve, ele até diagnostica. Tem coisa que o remédio, ele até resolve. Mas tem coisa que só se resolve com oração. Tem coisa que a influência resolve, mas tem coisa que só se resolve com oração. Tem coisa que o dinheiro resolve, mas tem coisa que só se resolve com oração. Uma vez Deus falou comigo e disse assim, uma irmã chegou para mim e disse: Vitor, Deus está mandando lhe dizer que o dinheiro pode te levar a algum lugar, mas o Senhor, a unção vai levar você a lugares que o dinheiro não vai conseguir levar. Eu já entrei em tanta porta que o dinheiro podia me levar, mas da maneira que eu entrei, o dinheiro não me levava de jeito nenhum. Tem coisas que na oração você vai conseguir. O dinheiro até podia comprar para alguém, mas para você vai ser milagre. Aleluia. Tem gente que vai dizer assim: já tentei tanto, já lutei tanto, já procurei tanto fazer, não consegui. Tenho recurso, tenho influência, e você já fez, porque a mão de Deus está sobre você. E enquanto você ora, Ele manda a resposta. E enquanto você ora, Ele cuida. E enquanto você ora, Ele provê. E enquanto você ora, Ele muda o quadro. E nessa tarde o segredo está na oração, porque a Bíblia vai dizer que a oração, ela pode muito em seus efeitos.
está dizendo para alguém aqui nessa tarde: não pare de orar. Não desista de orar. Sabe por quê? A Bíblia está dizendo que Herodes, ele matou Tiago. E quando ele matou Tiago, o povo começou a se alegrar. Porque o que tem, irmãos, de gente que se alegra com a desgraça dos outros. O que tem de gente que se alegra quando alguém entra na prova. O que tem de gente que se alegra quando a porta se fecha. O que tem de gente que se alegra quando a dificuldade chega. E a Bíblia vai dizer que Herodes viu isso, o povo se alegrando com a morte de Tiago. O povo achou bom. Aí ele pegou, a Páscoa estava chegando, ele disse: vamos fazer o seguinte, se o povo gostou, eu vou prender Pedro. Diga comigo assim: Herodes prendeu. Se você parar para prestar atenção, eu acho tão interessante. Porque Lucas, quando ele escreve aqui, ele está dizendo que Herodes pegou Pedro e a intenção de Herodes era prender. Mas quando Pedro foi preso, aí Lucas vai mudar essa palavra. Porque de preso Lucas vai expressar: e Pedro estava guardado. Não, às vezes Deus nos coloca na adversidade, pastor Edgar, que é para nos guardar. Ah, tem gente que Deus ele pega e coloca no deserto para guardar, e no deserto. Aí a gente olha assim e diz assim: mas eu estou preso, Jesus. Irmão, você está preso, mas ao mesmo tempo você está guardado, porque você está vivendo a providência de Deus. Não, o salmista vai dizer no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa na sombra do Onipotente. Não, Pedro ele está vendo aqui o Salmo 91, porque enquanto alguém está esperando o dia que Pedro vai morrer, enquanto alguém está dizendo: eita, Pedro está preso, Pedro está lá despreocupado, guardado, dormindo, e dizendo: eu sei que eu tenho crido, e que por fim ele se levantará. Coisa boa é ser guardado por Deus, porque alguém está dizendo assim: está na prova, tá? E você está dizendo: estou na prova, não. Eu estou vendo um tempo de dependência em Deus. É a porta fechada, é a porta física fechada, mas a porta espiritual aberta. Porque enquanto eu não estou no trabalho no sábado à tarde, eu estou na casa do Senhor orando, buscando, me enchendo e sendo cheio da graça de Deus. Há uma diferença do plano do homem para o plano de Deus. O plano do homem é prender, o plano de Deus é guardar. Oh, aleluia. O plano do homem é envergonhar e o plano de Deus é exaltar. Oh, glória. O plano do homem é matar e o plano de Deus é dar vida e fazer surpresa na terra. Eu quero dizer para você: não se preocupe não, porque você está enquadrado. Não é no plano de alguém, porque o plano de alguém vai dar errado. É no plano de Deus. A Bíblia diz que enquanto Pedro está guardado na prisão, a igreja está em contínua oração. Que coisa boa é orar. Ah, irmã, a gente ora quando a gente está triste, nem que seja para se lamentar como Jeremias, mas a gente ora. A gente ora quando a gente está alegre, porque a gente já começa a agradecer a Deus quando a bênção chega, quando a vitória chega. É até um automático, a gente já recebe assim: eita Jesus, obrigado. Orar é bom, irmão, porque orar nos impede de pecar. A gente está aqui numa oração, daqui a pouco o diabo ele tenta uma coisa e você vai errar, você vai falar, você vai agir, vai, epa, estava orando agora, Senhor, me dê graça. Coisa boa é orar. 7 dias Pedro passou preso. A Páscoa durava cerca de 7 dias. A igreja em contínua oração. E você sabia que é tão interessante que Deus, ele tem o tempo dele de trabalhar. Porque Deus às vezes ele pode operar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. E às vezes ele só opera no último dia. Eu costumo dizer que Deus ele só opera no nosso limite. Sabe onde é o nosso limite? A Bíblia vai dizer que a viúva de Naim perdeu o seu esposo. Agora está indo enterrar o seu único filho. Ela está chegando à porta da cidade. O que é a porta da cidade, Vitor? É o limite.
Ali era a última vez que ela ia ver o seu filho. Ali era onde ela ia enterrar o seu filho. E agora era só a dor eterna, a saudade, as lembranças. Mas a Bíblia vai dizer que quando ela se aproximava dessa porta da cidade chamada Limite, ela ia sair na cidade. O cemitério ficava depois da porta. E a história diz que geralmente os coveiros já ficavam na porta esperando. Aí imagina aí comigo, que é o livro do irmão Vitor. Isso aqui não é na Bíblia que está dizendo não, viu? É o livro do irmão Vitor, capítulo 3. O coveiro está lá na porta com a pá dizendo assim, lá vem o próximo. O coveiro está lá na porta dizendo, hoje vou enterrar mais um. Eita. A multidão está vindo e a mulher está chegando aonde? No limite dela. Mas eu começo a ver, a contemplar, eu começo a imaginar um negócio diferente. Porque o coveiro está olhando quem vem saindo da cidade e nem presta atenção que enquanto alguém está chegando no limite, Jesus está indo de contra ao limite daquela mulher e dizendo, antes de chegar no limite, eu vou chegar primeiro. Quando ela está chegando no limite dela, Jesus está chegando primeiro e está dizendo, ei mulher, você não vai passar no teu limite não. Eu já cheguei aqui para dar vida para teu filho e te dar alegria de volta. Não, quando eu falo de limite, eu lembro de quando Ezequias recebe aquela palavra do profeta e diz, arruma a tua casa, põe a casa em ordem, morrerás e não viverás. Aí tem gente que vai dizer assim, Deus ele não volta na palavra não. Comece a orar para tu ver se ele não volta. Se tiver obediência, se tiver altar. Tem gente que quer que Deus volte, mas está tudo desconcertado. E Elias, ele primeiro foi arrumar o altar para poder orar. Ezequias virou para a parede. E o que era a parede? Ali era o limite. Aí Ezequias olha para a parede e diz, olha Senhor, abre aí os livros das crônicas. Tenho tantos feitos com o Senhor. Aí eu vou chamar isso aqui de crédito no céu. Porque quem tem crédito no céu, cuidado com ele. Quem tem reserva, se alguém tiver reserva, não tem nada perdido. Oh glória. Não, me ajuda a pregar, olhe para seu irmão e diga assim, tenha reserva. Como é que eu vou ter reserva, Vitor? Vou dar resposta para você agora dentro dessa palavra. Orando. Vitor, eu me acordei de madrugada, eu comecei a orar e eu perdi até meu sono. Aí eu fui assistir um filme, não vai não, ora um pouco mais. Aí eu me acordei um pouco mais cedo, fiz meu devocional, mas ainda tenho 15 minutos para poder sair. Então ora mais 10 minutos antes de tu sair. Vitor, tem uma oportunidade de parar e fazer uma oração. Eu estou andando na rua, estou andando no outro, estou dirigindo. Já vai andando, vai orando, vai apresentando, vai intercedendo, vai buscando, vai se enchendo. Quando ele ora, o profeta não tinha saído nem do pátio do palácio. Aí Deus vai dizer assim, ei Isaías, volta. Porque alguém fez uma oração lá dentro. Está no limite dele, hoje eu vou dar vida para ele. 7 dias se passaram e Herodes está dizendo, Pedro está preso. E Deus está dizendo, Pedro está guardado. 7 dias se passaram, melhor, 6 dias se passaram, porque do 6º para o 7º, Herodes disse, amanhã de manhã. Oh, aleluia. A Bíblia vai dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, que tem noites que duram dias. Irmão Vitor, eu estou vivendo uma noite que já faz uma semana. É assim mesmo, tem noites que duram dias. Tem noites que duram semanas. Tem noites que duram meses. Tem noites que duram anos. Mas quem confia no Senhor, ele é como o monte de Sião. Ele está durante a noite, mas ele não se abala, porque ele sabe que uma hora o amanhecer de Jeová vai chegar para ele. Ele está com a porta fechada, mas ele sabe que quando Deus abrir a porta vai ser grande, vai ser larga, vai ser de bênção, vai ser de provisão, de providência, de surpresa. Aí a Bíblia diz que Pedro está guardado. Enquanto Pedro está guardado, 6º dia, estão esperando a morte de Pedro naquele dia de manhã. Aí Deus está chamando o anjo lá onde ele está
afastar e dizer assim: vem cá, anjo. Alguém já está com a data certa de matar Pedro. Mas eu quero fazer uma surpresa para alguém. Vai lá e chegue primeiro do que alguém. A vida, alguém já disse que vai fazer amanhã de manhã. Se você crer, até durante a madrugada ele faz milagre. Eu costumo dizer, Deus ele não trabalha só em horário comercial não, viu? Tem gente que pensa que Deus trabalha de 8 da manhã às 7 da noite. Não, Ele trabalha de noite, Ele trabalha de dia, Ele trabalha de madrugada, Ele trabalha feriado, Ele trabalha domingo. Ele trabalha no dia que Ele quiser. Se Ele quiser, Ele para o tempo para trabalhar. A gente prega, né? Que Deus ele parou o sol e a lua. Você já parou para pensar como funciona a constelação? Como funciona a rotação da terra? Porque não é só o sol que gira em torno da terra e a lua que gira em torno da terra. A terra também gira. Aí quando eu vejo Deus operando um milagre e parar o sol e a lua, eu vejo Deus assim: eu não paro só o sol e a lua, eu paro até a terra para dar vitória aos meus. Se Deus ele quiser te dar vitória, Ele para até o crescimento daquilo que está crescendo, como Ele faz crescer até fora da estação. Se Deus, eu não sei se você já percebeu que tem dias que, como hoje, né? Tem dias que está aquele calor, tem dias que a temperatura está em alta e de repente o tempo fecha e de repente vem uma chuva forte. Não, eu às vezes, eu tenho um costume de quando me programar para alguma coisa, eu sempre estou olhando a previsão do tempo. E eu tenho percebido que, na maioria das vezes, a previsão do tempo está errando. Que alguém diz assim: amanhã é dia de sol. Quando amanhece, aquele tempo fechado chovendo. E aquela coisa, Deus ele vai confundindo o homem, porque ninguém vai dizer a Deus como fazer, como trabalhar. Ninguém vai dizer: que amanhã a previsão é essa. Deus diz assim: porque a previsão não, a previsão é minha. Então pare de colocar expectativa naquilo que alguém disse. Pare de se entristecer porque alguém disse que vai dar errado, porque não vai dar certo, porque não vai conseguir, porque não vai resolver, porque não vai fazer. Coloca hoje a tua expectativa em Deus. A irmã já passou por aqui para agradecer. Enquanto ela não colocou a situação na mão de Jesus, nada se resolveu. E isso é natural nosso, porque a gente às vezes acha que alguém vai resolver, que alguém pode resolver. Ao nosso olhar óptico humano, a gente diz assim: não, mas alguém tem como, alguém consegue, alguém vai fazer. E às vezes Deus está dizendo: Ele pode, Ele tem poder para fazer, Ele consegue, Ele tem autonomia, Ele tem influência, Ele tem recurso. E Deus diz assim: mas eu não quero que Ele faça, eu quero que você veja que quem vai fazer sou eu. Porque se Ele fizer, o nome dEle vai ser glorificado, e eu quero glorificar o meu. Você lembra de Gideão? Para a gente voltar aqui. Gideão juntou 32 mil e o exército que ele enfrentar era mais de 70. Então não era nem a metade daquilo que ele ia enfrentar. Mas Deus disse para Gideão: se eu te der a vitória com os 32 mil, alguém vai dizer: é porque eu estava lá. É porque a gente tinha força. E é por isso que às vezes Deus muda a nossa rota. Aleluia. E você crê nisso, minha irmã? Deus está mudando uma rota hoje sua. Deus está dizendo para você: eu vou mudar a rota para você entender. Não vai ser do jeito que o homem quer, não vai ser segundo o teu planejamento ou o teu plano. Eu vejo Deus ele abrindo uma porta para você, e Deus está dizendo para você: nessa porta você vai entender, fui eu quem abri, porque ninguém vai criar expectativa naquilo que ele vai fazer, porque é grande, porque é o que ninguém imagina. E Deus dizendo: vou abrir uma possibilidade, senão de repente. Nessa rota que Deus está traçando para você, Ele está dizendo: os meus caminhos são maiores do que os teus caminhos. Aí eu vejo você dentro de uma situação e dizendo: eu nem acredito que eu estou aqui nessa situação, porque não seria o teu plano, não seria o teu planejamento. É como se o teu pensamento fosse limitado, e Deus te trouxe essa tarde para te dizer: o meu caminho é bem maior, o meu pensamento é bem maior. Eu vou fazer algo extraordinário
Há um tempo de Deus novo para você. Persevere. Porque às vezes para chegarmos ao tempo de Deus enfrentamos algumas dificuldades. Porque às vezes para Deus nos surpreender, eu vou te trazer para dentro dessa palavra. Às vezes Ele nos guarda dentro da prisão. E a gente nem entende porque a gente nem era para estar ali. Porque a gente nem precisava estar ali. Porque a gente não queria passar por aquilo. E Deus dizendo, mas o que eu tenho preparado para você é tão extraordinário. Que às vezes é necessário estar dentro da prisão guardado. Para entender o que eu tenho lá na frente. E é o que Deus vai fazer com você, viu? Se prepare. Eu estou dizendo a você aqui que Deus ele vai chegar no teu limite. Mas sabe onde é que começa o trabalhar de Deus aqui? Primeiro quando Ele guarda Pedro. E a gente às vezes costuma só dizer que o milagre de Deus é quando Deus livrou Pedro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Há tantos milagres aqui dentro dessa passagem. Porque a Bíblia já começa contando o primeiro milagre. São 4 guardas que estão guardando a Pedro. Além de Pedro com quatro guardas de guardas. Tem um guarda na primeira porta, tem 2 guardas na primeira, 2 guardas na segunda, 2 guardas na terceira. Tem 2 com Pedro, ele ainda está algemado, está preso. E onde é que o milagre começa? É quando Deus nos guarda. E quando Ele começar a operar o milagre, Ele está dizendo assim, ei, você está descansando em mim? Então aquilo que te prende hoje vai cair por terra. Porque quando o anjo chegou lá, disse para Pedro o seguinte, Pedro... E eu vou dizer uma coisa para você, é uma receita do céu nessa tarde. Se levanta, Pedro. A ordem é essa nessa tarde. Se levantar. Porque Herodes prendeu Pedro para ver Pedro prostrado. Porque a realidade, porque o normal de alguém que é normal... Que a gente não é normal, a gente não vive no mundo normal não. Quem vive por fé não é normal. Tu está acreditando em quê? Não, tu vai comprar. Tu vai entrar nessa porta. Como? Com que condições? Quem vai patrocinar? Oh, aleluia. E alguém não entende que o patrocinador daqueles que vivem por fé, ele é dono da prata e do ouro. E alguém não entende que aquele que manda, aquele que vive por fé, ele tem na mão a chave de Davi que abre e que ninguém fecha, que se fechar ninguém abre. Alguém não entende que aquele que vive por fé, ele depende de um médico por excelência. Oh glória. Ele não está abaixo de ninguém, está acima. O tempo está a seu favor. E a primeira ordem é essa: se levante. Você lembra de Jesus quando entrou lá em Betesda, no tanque de Betesda? Ele perguntou para o homem, quer ficação? O homem vai começar a reclamar. Vai botar a culpa nos outros, porque a gente tem esse costume. Não, eu não consegui a cura ainda, porque não tem ninguém que me ajude. E tem gente que é assim. Ninguém me ajuda. Ninguém me olha. A dirigente não me deu oportunidade. O pastor não me vê. Não, eu não recebi a cura ainda, porque ninguém me dá a mão e não me coloca dentro do tanque. Aí tem gente assim, eu não vou para a igreja não, porque ninguém vem me buscar. Porque ninguém liga para mim. Porque ninguém pergunta como é que eu estou, se eu estou bem, se eu tenho alguma coisa para comer. Eu creio que aqui não tem assim não. Eu conheço um bocado de canto que tem. E tem gente que é assim. 38 anos vivendo aquilo ali, porque ele está esperando alguma coisa de alguém. É tanto que ele mesmo vai confessar para Jesus e dizer, tem gente que chegou ontem e já passou na minha frente. Cheguei primeiro e alguém passou na minha frente, furou a fila. E Jesus vai dizer para ele, sabe o quê? Nem vou te estender a mão, nem vou te pegar no braço, nem vou te jogar no tanque. Quer ficação? Quero! Então se levante. Você não vê Jesus pegando na mão dele? Chegue, meu filho, venha.
Você não vê Jesus pegando no braço. Venha, minha filha, eu vou lhe pegar no braço, vou jogar. Não, se levante. Pegue tua cama e ande. O anjo vai dizer para Pedro: Pedro, acorda. Acordei, Senhor. Agora se levante. A Bíblia diz que quando ele se levanta, aí vem o primeiro milagre, ou melhor, o segundo milagre. O primeiro milagre já foi Jesus guardar ele, Deus guardar ele. Aí vem outro milagre agora. Quando ele está de pé, as algemas caem dele. Porque quando você se levantar, você vai começar a ver coisas que você nem acredita. Porque quando você começar a se levantar, você vai começar a viver um tempo de milagre. Que deitado, que prostrado, que dormindo, que no tempo de inércia, que no tempo de descanso, você não está vendo. Se levanta, Pedro, e agora o que é que eu faço? Veste as roupas, Pedro. Pega a tua capa, coloca sobre si. Calça as tuas sandálias. Aí eu vou mudar aqui essa palavra para mim e para você. É como se o anjo dissesse para ele: Pedro, Efésios 6. O que é que vai acontecer quando eu entrar em Efésios 6, Senhor? Vamos agora para o próximo milagre, Pedro. Que não vai ser de todo jeito que você vai entrar naquilo que Deus abriu para você, não. Não vai ser de toda forma que Deus vai colocar você nos lugares que Ele preparou para você, não. Quando Ele veste a sua roupa, quando Ele coloca a sua capa, quando Ele calça os seus sapatos. Aí a Bíblia diz que ele começa, o anjo vai dizer para ele: segue-me. Ele vai começar a seguir o anjo. E enquanto ele segue o anjo, aí Pedro está guardado. Olha só, faz aí uma análise comigo. Tem 3 portas, 2 portas e uma grande porta. Outras versões vai dizer um portão de ferro. Aí eu vejo outro milagre aqui na vida de Pedro, porque depois que ele se levantar, depois que ele obedecer, depois que ele começar a entrar no direcionamento de Deus, não, eu não estou falando da vontade permissiva, não, eu fiz, aconteceu porque Deus permitiu, não, eu estou indo porque Deus me direcionou, não era o meu caminho, não era o que eu queria, mas eu estou indo. Enquanto ele vai, a Bíblia diz, uma porta se abre. Ou como o nosso Deus é grande. Porque não bastava Deus abrir uma porta, a Bíblia vai dizer que Deus abriu outra porta. Você está preparado para viver o que Deus preparou para você aqui hoje? Para sair daqui de posse, não é de um milagre pequeno, não. É contando um grande testemunho que alguém não vai acreditar. Não, diga para seu irmão: alguém não vai acreditar no que vai acontecer. Já vou encerrar. A Bíblia vai dizer que uma porta foi pouco para o milagre de Pedro. A outra porta se abriu. Mas deixa eu perguntar para você. Alguém aqui já viu o portão menor do que a porta? O portão sempre é maior, né? Até aqueles, como é que chama aquelas grades que o povo bota na porta e pega ladrão, é? Até aqueles pega ladrão, a medida é sempre maior do que a porta, é? Não é assim ou não é? Aí às vezes a gente acha que já é o bastante que Deus vai fazer. Aí deixa eu contar outro milagre antes de Deus abrir o portão. Porque tem gente que está lá preparado para pegar Pedro se ele tentar fugir. E às vezes Deus coloca o nosso inimigo até em sonolência, nos escondendo. Ah, Deus vai te esconder do olho maligno, da peste perniciosa. Alguém pode até armar, alguém pode até tentar, alguém pode ficar na tucaia, alguém está esperando a tua queda, alguém está torcendo para não ver nada acontecer. E Deus dizendo: quando alguém acordar, já vai ver o que eu fiz por você na terra. A Bíblia vai dizer que tem 2 portas e um portão. Pode prestar atenção, o portão sempre é mais dificultoso de abrir. E eu vou começar a imaginar aqui, isso aqui não está na Bíblia não, aqui é o irmão Vitor que está dizendo. Naquele tempo a tecnologia não era tão avançada.
E as prisões eram anos que passavam ali. Aí você imagina aí um portão velho. Aquele portão que quando a gente vai abrir faz aquela zoada. Aquele portão que para abrir aquele cadeado, misericórdia, a gente fica lá, que a gente sempre esquece de comprar um óleo para botar naquele cadeado, que é uma dificuldade para abrir. Que se ele for de arrastar, a gente faz aquela força. Que a gente fica orando, né? Jesus manda condições, Senhor, para eu botar um portão elétrico. É só apertar aqui o botão e ele abre, botar um portão novo. Mas naquele tempo não era novinho, não. Aí eu vejo a dificuldade maior, porque a gente às vezes não enxerga o que Deus está fazendo. Nós tendemos a enxergar a dificuldade. Deus já abriu 2 portas e a gente vai dizer, mas ainda tem esse portão. A gente já vem vivendo um milagre e a gente dizendo, mas Senhor, ainda falta isso. É nós. É de nós mesmos. A gente só olhar a dificuldade. A gente só vê a dificuldade. Oh glória. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, a gente nem entende o que Deus está fazendo. Conheço uma irmã aqui de Natal. E ela saiu para uma entrevista de emprego. Quando ela está aí no caminho da parada de ônibus, de repente deu uma chuvada. E ela começou a reclamar. Ela parou assim, né, embaixo daqueles alpentes, e começou a reclamar. Mas Senhor, eu estou indo para entrevista de emprego, eu vou chegar lá toda molhada, toda suja, e não sei o que, e não sei o que, e reclamando. No instante a chuva passou, foi coisa rápida, passou, só deu tempo de molhar ela. Quando ela chegou na parada de ônibus, o povo estava dizendo, menina, ainda bem que tu chegasse agora. Porque passou uns assaltantes aqui e assaltou todo mundo. Que a chuva parou ela e não parou o ladrão. Aí ela parou para pensar. E se a gente parasse para pensar nas portas que Deus já abriu, e que aquele Deus que abriu as portas, Ele também pode abrir o portão. Deixa eu dizer uma coisa para você, que tem coisa que Deus faz na nossa vida que a gente nem acredita, porque a Bíblia aqui está dizendo que Pedro nem está acreditando, porque Pedro está pensando que é uma visão. Pedro está pensando que está no Salmo 126, sonhando. E você vai ficar como os que sonham. Que a Bíblia vai dizer que aquele que tem poder para abrir as portas, ele disse para Pedro, segue-me Pedro, porque tem uma coisa, eu também vou abrir esse portão para você. Eu disse a você que Pedro está com hora marcada para ser morto de manhã. E tudo isso aconteceu de madrugada, porque eu comecei essa pregação dizendo e vou terminar dizendo, Deus ele vai chegar primeiro. Tem dias que a gente está ansioso para o que vai acontecer, ou não é? Eu imagino Herodes perder o sono. Eita, daqui a pouco. Daqui a pouco meu ego aumenta. Daqui a pouco eu vou agradar o povo. Já tem gente já se arrumando. Já tem mulher já se maquiando. Já tem homem já que está lá ajeitando as coisas. Já vem no carro, está tudo certo. Porque daqui a pouco tem hora marcada para o que Herodes planejou. E Herodes não contava por isso. Será que o planejamento de Deus era outro? Porque o negócio não é do jeito que Ele quer, é do jeito que Deus quer. Em 2 minutos eu encerro essa ministração. Que a Bíblia vai dizer que quando Pedro sai pelo portão que Deus também abriu, ele vai dizer assim, opa, eu pensei que era uma visão, que ele ficou sem acreditar. Sabe onde é que Pedro vai? Corre lá para a casa da irmã Maria, onde o povo estava reunido em constante oração. Bate lá, alguém vai lá na porta, eita. A expectativa, talvez a dor, talvez a aflição, a ansiedade, naquilo que ia acontecer de manhã, estava tão grande. Que alguém vai lá e vai dizer assim, o que é que está acontecendo? Alguém está batendo, vamos lá. Quando alguém vai lá e vai dizer, quem é? Aí Pedro vai dizer assim, sou eu, Pedro. Ainda nem abriu a porta. Ainda correu lá dentro, quem é, menina? Vocês não vão acreditar não. Pedro está aí na porta. Aí alguém vai se levantar e vai dizer assim, será que não é o espírito de Pedro? A gente não teve notícia dele.
Será que Deus já não guardou? Porque tem gente que vai pensar que você já morreu. Ah, irmão, tem gente que ora, mas ele não crê na vitória, não. Tem gente que ora, mas não acredita que Deus vai fazer, não. Tem gente que ele entra em campanha, sai em campanha, ele não vê nada acontecer, porque ele está aqui, está orando, está clamando, está dizendo que Deus vai fazer uma coisa nova, mas ele não acredita, não. Mas não se preocupe, não, receba essa profecia. Tem gente que vai ficar sem acreditar. Porque quando Deus começar a surpreender, vai começar a surpreender os de casa, vai começar a surpreender os de perto, vai começar a surpreender quem nem imagina. Será que não é? A Bíblia vai dizer que alguém vai dizer assim, vamos ver, quando vai ver, a surpresa chegou. E ele vai dizer assim, olha, Deus enviou o seu anjo lá na prisão. Deu ordem ao seu anjo para me libertar. E você vai testemunhar e vai dizer assim, eu nem esperava, eu nem acreditava, eu já estava até sem esperança. E vai dizer assim, mas o Senhor deu ordem aos seus anjos, ao meu respeito, para me guardar. Não, deixa eu concluir essa mensagem, porque o melhor dela é quando o dia amanhece. Dia amanhece, Pedro já está de posse e vitória. Eu imagino os guardas se acordando e procurando, cadê Pedro que não está mais na prisão? Eu imagino Herodes indo lá uma noite e chegando para ele assim, Herodes, ninguém sabe o que aconteceu. Pedro não está mais na prova, Pedro não está mais na luta, Pedro não está mais no deserto, Pedro não está mais no vale, porque o anjo do Senhor chegou primeiro para dar vitória a ele. Não, levante a sua mão, receba nessa tarde a tua vitória. Ele vai chegar primeiro para dar o milagre, ele vai chegar o primeiro para mudar a história. Ele vai fazer algo grande